Alô, gente amiga, bom dia. São 9h30 da manhã. Eu sou Leandro Forte, sou jornalista e esse é o Café da Manhã do Diário do Centro e do Mundo. Começando a segunda-feira, começando a semana e começando o mês. Então vamos começar muito bem, né? Que o nosso Café da Manhã é a nossa porta de entrada para a rotina, para os trabalhos do Diário do Centro do Mundo. O DCM tem muita informação para tratar essa semana, né? Tem coisas terríveis e incríveis acontecendo no Brasil e no mundo que a gente não pode perder de vista e a gente já tem que começar falando sobre isso. Né? A principal dessas informações, a mais grave, a mais terrível, é de que nós estamos entrando na pior fase da pandemia do novo coronavírus, quando deveríamos estar na melhor fase, porque já tem um ano essa pandemia, a gente já conhece como ela funciona, a ciência já explicou que não existe tratamento precoce, a ciência já explicou que é preciso utilizar máscaras, a ciência já explicou que é importante se vacinar, mas o nosso presidente da República, que é um débil mental, que é um demente, que é um criminoso, aproveitou o fim de semana para fazer aglomerações, foi ao Ceará, assim, juntou gente, as pessoas sem máscara, na pior fase da pandemia, minha gente, na pior fase, na fase que as pessoas estão morrendo, mais de 1.500 pessoas por dia, que assim, o país inteiro, os grandes centros urbanos, as cidades maiores, estão todas com lotação total dos seus leitos de UTI. Né? Os estados estão declarando lockdown contra o governo federal. Há informações de que técnicos do Ministério da Saúde estão pressionando o Pazuello a passar por cima das decisões do presidente, porque é preciso fazer campanha de saúde, campanha de publicidade, alertando as pessoas do perigo do tratamento precoce e do perigo de não usar máscara e de se aglomerar, na pior fase da pandemia. E o Pazuello está dizendo para as pessoas que o Bolsonaro não deixa. Que general de merda é esse? Que general de calças curtas é esse? É isso que é um general do Exército Brasileiro, que num momento como esse abaixa a cabeça para um demente, para um presidente irresponsável, criminoso, um genocida, sabendo que o seu povo está morrendo. Que general? De que povo é esse general? De que exército é esse povo? O sujeito baixa a cabeça e diz que não vai salvar a população porque o débil mental do presidente da República está dizendo que não pode. Um genocida que está aglomerando pessoas, que aparece sem máscara, que está contaminando as pessoas, fazendo as pessoas morrerem. É isso que está acontecendo. Já estamos chegando a 260 mil mortos, 12 milhões de infectados, e esse idiota está fazendo aglomerações, fazendo campanha contra o uso de máscara, baseado em fake news. Diz que era um estudo de uma universidade alemã. Na verdade, é uma enquete de internet feita por adolescentes na Alemanha. E o sujeito estava usando isso como argumento contra o uso de máscara no estado que nós nos encontramos agora, com 260 mil mortos. O que está acontecendo? E ninguém freia esse idiota, esse psicopata. E o Congresso Nacional não freia esse psicopata. As instituições não freiam esse psicopata, o STF não freia esse psicopata. Estamos chegando a 260 mil mortos e vamos chegar a 500 mil. Não tem leito de UTI aqui no Distrito Federal. Não tem nenhum único leito de UTI disponível. Se alguém agora precisar, vai morrer na porta do hospital, vai morrer na rua. Aí o governador aqui, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, do MDB, né, que estava puxando o saco do Bolsonaro até ontem, né, que aceitou as normas do Bolsonaro até ontem, que flexibilizou o comércio, o Distrito Federal hoje vive uma calamidade sanitária por causa disso, decidiu fazer o lockdown. Aí um grupo de idiotas comandados por esses empresários de merda, que são os empresários brasileiros, esses empreendedores de bosta, aqui do Distrito Federal, foram fazer manifestação em frente à casa do governador Ibanez Rocha. E quem é que estava tuitando essa manifestação, apoiando os manifestantes? O presidente da República. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, não há ninguém no mundo, não há precedente hoje no mundo do que está sendo feito no Brasil. Não há uma única liderança, um único governante no mundo, nem esses protoditadores da Hungria,
da Polônia, de Israel, nem esses estados de extrema-direita que existem hoje no mundo, nenhum deles está fazendo o que o Bolsonaro está fazendo. Todos estão se vacinando, aparecendo de máscara, tomando vacina e fazendo campanha para salvar o seu povo. E o nosso presidente da República, esse demente, esse criminoso, esse genocida, está fazendo aglomeração e fazendo campanha contra o uso de máscara. E a gente está chegando no momento mais grave da pandemia no Brasil. Os médicos e cientistas estão dizendo que março vai ser um mês terrível, porque a gente não se preparou. Estamos nós por nossa própria conta, porque quem deveria estar nos comandando, né, quem deveria estar fazendo uma política de saúde única, centralizada para salvar o Brasil, que é o governo federal e o Ministério da Saúde, estão omissos. Pelo contrário, estão trabalhando contra a população, estão matando as pessoas. Em algum momento, essas duas figuras sórdidas, Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello, vão ter que pagar por esses crimes na justiça. Não vamos ficar esperando a justiça da história, não, porque ela não vem e ela acaba sempre absolvendo canalhas. Vai ter que ter um processo criminal. Uma hora nós vamos superar esse momento e vamos ter que abrir processos criminais contra muita gente desse governo genocida, mas, sobretudo, contra Bolsonaro e Pazuello, que são responsáveis direto pelo assassinato de 260 mil pessoas, por ação e omissão. O presidente foi para o Ceará, fez aglomeração, ficou debochando dos mortos, debochando da doença, debochando da pandemia, debochando de quem usa máscara, debochando da vacina. O Brasil não tem vacina, é o único país do mundo que não se preparou para vacinar a sua população, é o único país do mundo que não se preparou para cuidar do seu povo, que tem um exército, tem as suas armadas, que estão ajudando a assassinar o próprio povo, que tem uma classe política de 10ª categoria que está assassinando o próprio povo, que tem um judiciário acovardado, fascistoide, tomado por uma elite atrasada, por uma classe dominante assassina. É isso que está acontecendo no Brasil. A gente começa o mês de março com a pior perspectiva em todo o mundo de gestão da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. É isso que está acontecendo no Brasil. E as instituições não se mexem. Vamos esperar o quê? Empilharem cadáveres na Praça dos Três Poderes para fazer alguma coisa? Olha só, gente, é uma situação gravíssima. Se descobriu agora que o Bolsonaro deixou de gastar 80 bilhões de reais. Não é 1.000 e não é milhão. É 80 bilhões de reais não foram gastos, estavam orçados para serem gastos em 2020 no combate à pandemia da Covid-19 e simplesmente não foram gastos. Porque a preocupação do governo não é salvar o seu povo, é vender o patrimônio nacional, é desmontar o Estado brasileiro, é demonizar o serviço público, é vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, é destruir os pilares institucionais que podem garantir a sobrevivência física do Brasil. Eles estão vendendo refinarias de petróleo, eles estão fatiando a Petrobras e entregando a preço de banana para investidores estrangeiros. Eles estão destruindo a Amazônia e o Pantanal, enfiando garimpeiro dentro da Amazônia, permitindo garimpo, destruindo o meio ambiente, contaminando nações indígenas inteiras. E não é só com Covid, não. É com HIV, é com sífilis. Esses caras são... Assim, a população brasileira conseguiu colocar no governo um psicopata cuja única missão é destruir as pessoas, o país, a economia, o moral do Brasil. Nós somos um país pária. O mundo todo fechou as portas para o Brasil. Eles estão observando de longe como quem vê uma fruta apodrecendo no quintal. Estupefatos como uma nação que até ontem era o país emergente mais importante do mundo, que tinha um admirável mundo novo pela frente, que tinha importância internacional, que tinha respeito internacional, uma economia pujante que crescia, era a 6ª maior economia do mundo, que tinha políticas de inclusão, que 40 milhões de pessoas tinham saído da miséria e da pobreza, que as pessoas estavam estudando, consumindo, comprando,
participando, viajando, tomando conhecimento. Um mundo, sabe, uma sociedade que crescia a olhos vistos, que, assim, que causava espanto ao resto do planeta pela velocidade como essas coisas estavam acontecendo, e de repente sofre um golpe de Estado em 2018 e entra num retrocesso que era inimaginável. Mesmo os mais pessimistas, os pessimistas podiam imaginar que em tão poucos anos, em 6 anos, né, em 5 anos, o Brasil ia retroceder para antes do Império. Ia virar de novo uma colônia, uma fazenda, com essa Operação Lava Jato absurda, que se descobriu agora que era uma organização criminosa para vender, retalhar e entregar a soberania brasileira para países estrangeiros, para atender os interesses dos Estados Unidos, da forma mais sórdida que se pode ter. Olha só, é uma coisa inacreditável. E a gente agora só está vislumbrando uma única saída, que é essa pressão que começou no Senado Federal, pela instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o que está acontecendo no Brasil durante a Covid-19. O que o governo não está fazendo e o que está fazendo durante a Covid-19. Essa semana já começou esse movimento no Senado Federal, já tem 30 assinaturas dos 81 senadores para a abertura da CPI. E ontem o senador Tasso Gereissati, que é um senador conservador do PSDB, que sempre fez campanha as mais escrotas contra o PT, contra o Brasil, o sujeito que queria privatizar a água, né, que é a favor da privatização da água, porque ele é dono de uma fábrica de Coca-Cola no Ceará. Então, assim, mesmo esse sujeito percebeu que, da maneira que nós estamos vendo, não vai sobrar para ninguém. Nem para quem é trabalhador de construção civil, nem para quem é dono de Coca-Cola. A destruição estrutural da economia brasileira caminha a passos tão largos e tão absurdos que não vai sobrar para ninguém, não vai sobrar para nada, não vai sobrar gente viva. Qual é a intenção de um governo que quer matar o seu próprio povo? Então, alguma coisa vai ter que ser feita. Então, essa CPI no Senado Federal, se ela acontecer, ela pode ser um bom caminho, porque a CPI tem poder de polícia, tem poder de investigação criminal e pode, pelo menos, nos colocar a par de verdade o que está acontecendo e fazer uma pressão para que esse governo não chegue até o fim, ou se chegue, pelo menos, chegue enquadrado, com o mínimo de danos possíveis. Porque o que está acontecendo é o seguinte: nós caminhamos para daqui a pouco a 500 mil de pessoas mortas pela Covid, e ninguém está a salvo. Eu que estou falando com vocês que estão me vendo, ninguém está a salvo, porque a qualquer momento, eu aqui no Distrito Federal, se eu ficar doente, aos 55 anos de idade, se eu ficar doente, não tem hospital para eu ir. Não tem. Morrer aqui na porta do agarrão do hospital de base. Não tem hospital em Brasília, não tem mais leitos de UTI para ser utilizado. Isso está acontecendo em várias capitais. Isso vai acontecer no Brasil inteiro em março. Porque esse responsável, esse criminoso, esses dois patetas, né, esses dois palhaços da tristeza, Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello, conseguiram botar o país no caos absoluto sanitário, porque não tomaram as medidas necessárias que tinham que ser tomadas há 1 ano. E ficaram aí lutando contra a vacina, lutando contra o uso de máscara, lutando a favor desse tratamento precoce absurdo. Né? Ele e seu séquito de retardados que votaram nesse Bolsonaro e continuam apoiando esse idiota, esses 20% da população brasileira fascistoide, imbecilizada pela mídia, e que não toma atento, que não percebe que está se matando também. Então, assim, é um momento muito grave, é um momento muito terrível. A gente tem que discutir agora politicamente saídas, né? Porque parece que o impeachment não há mais tempo nem chance de fazer isso politicamente, mas a CPI talvez seja. Enquanto isso, a economia brasileira está no buraco. No buraco. Os militares brasileiros estão desmoralizados, mais desmoralizados que quando acabou a ditadura militar em 1985. Né? As Forças Armadas, o Exército Brasileiro hoje é uma piada nacional, uma piada de péssimo gosto. Porque os seus generais são pessoas, pelo menos os que estão aparecendo, que estão no governo Bolsonaro, são pessoas totalmente desqualificadas.
sem nenhum compromisso com o Brasil, o que é mais grave, sem nenhum nexo com a realidade do povo. A gente descobriu que os militares passaram esses anos todos dentro de uma caverna, vivendo para si próprios, engordando com leite condensado e passando cal em meio fio dentro de quartel, sem nenhum vínculo com os interesses nacionais, sem nenhum vínculo com a proteção do seu povo, um exército que continua sendo utilizado para oprimir o seu próprio povo, um exército de ocupação. E nós estamos chegando agora a esse caos, com esse presidente genocida, com apoio dos militares, né? Os militares que as pessoas achavam que eles estavam aqui para nos proteger. Então, os poderes institucionais têm que se movimentar. Se antes era por questão de política, agora é por uma questão de sobrevivência física do país. Nós estamos caminhando para um desastre absoluto por causa da pandemia, um desastre por causa de uma economia gerenciada por um idiota neoliberal, que é esse Paulo Guedes, esse Chicago Boy, esse serial killer da economia brasileira, que está, enquanto as pessoas estão morrendo, eles estão passando a boiada, estão vendendo tudo que nós temos, estão destruindo a economia brasileira, estão destruindo as ferramentas de desenvolvimento nacional, querem vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Eletrobras, estão destruindo tudo. E agora estão querendo vincular, através de uma PEC, né, chamada PEC emergencial, que é a PEC da chantagem, desvincular os recursos de saúde e educação em troca de parte do auxílio emergencial. Que a gente nem sabe se vai sair. Então, gente, desculpa começar a semana com tanta desgraça, mas essa tem sido a vida do Brasil. Né? Essa é a nossa vida, esse é o nosso cotidiano. É discutir as nossas desgraças e achar uma solução para elas, porque se a gente não enfrentar os nossos problemas assim, cara a cara, e reconhecê-los e dizer em voz bem alta que eles existem, a gente não vai conseguir sair dessa merda. A gente precisa sair dessa merda. E para discutir essas questões hoje, eu trouxe ninguém menos do que o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, ministro das Comunicações, e hoje trabalha como chefe de gabinete na Câmara Distrital de Brasília, chefe de gabinete do deputado distrital Chico Vigilante, que eu trouxe aqui também na semana passada para a gente discutir sobre a questão do aumento dos combustíveis, que é outro drama. Além de tudo, está tendo um aumento permanente de combustíveis e dos alimentos. As pessoas não só estão passando fome, como não tem nenhuma perspectiva de comprar comida, porque está R$40 5 quilos de arroz. Está chegando a R$10 um litro de óleo, uma garrafa de óleo. Então, a gente não está. Se a gente não tomar uma medida, a gente não vai lugar nenhum. Então, vou chamar aqui agora, já para entrar para conversar comigo, por favor, o ministro Ricardo Besuini. Bom dia, ministro. Bom dia, tudo bem? Como vai? Como é que vai? Tudo jóia. Eu trouxe também para conversar conosco aqui nosso querido jornalista Rogério Tomás Júnior, que fala direto de Buenos Aires. Se eu não estiver enganado, porque às vezes ele está em Buenos Aires, está em Mendonça, está em Montevidéu. Rogério, bom dia. Como é que você está e onde você está? Bom dia, Leandro. Bom dia, Bezoini. Prazer revê-lo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Estou de Buenos Aires, sim. Continuo aqui então na temporada portenha. Então, eu já quero começar a nossa conversa aqui com o Besuini. Besuini, eu queria que assim, você tenha uma dimensão muito grande do que é o Estado brasileiro, porque além de você ter feito política a vida toda, ter sido deputado federal por 4 mandatos, presidente do PT e ministro 3 vezes, eu queria saber assim, se você já tem também a dimensão do estrago que tem sido esse desmantelamento do Estado brasileiro desde o golpe de 2016, mas sobretudo agora no governo Jair Bolsonaro. Leandro e Rogério, é um desastre total. É uma coisa assim absurda. Nem nos piores pesadelos nós poderíamos imaginar uma situação como essa. Porque é um desmonte generalizado. É uma visão. De um lado, você tem o Bolsonaro com essa visão rancorosa, essa visão doentia do Estado brasileiro, em relação ao Estado, em relação à democracia, em relação até ao povo brasileiro. E, de outro lado, você tem o Paulo Guedes, que é um ultraliberal, que não tem nenhuma experiência administrativa anterior, ou seja, desembarcou num mega ministério, juntou 6 pastas numa só,
e está promovendo todo tipo de desmonte e desastre. Tanto que eu tenho dito que é o seguinte: se nós conseguirmos voltar uma aliança de partidos comprometidos com o povo, voltar ao governo, não será fácil retomar parcialmente o caminho que nós estávamos trilhando entre 2003 e 2014. 2015 e 2016 já foi o cenário do cerco político e do golpe. Mas o fato é que nós tivemos, nesse período, não apenas o fortalecimento do Estado brasileiro, como o direcionamento do Estado para atender o que a Constituição Federal determina, na Seguridade Social, no aspecto do desenvolvimento, no fortalecimento das instituições do Estado, e tudo isso está sendo desmontado a golpes de marreta. E como nós temos, além de tudo, uma pandemia, as consequências são gravíssimas, porque são centenas de milhares de mortos, mais de 254 mil já contabilizados, fora os que não foram contabilizados, e no início da pandemia não se testava os mortos de maneira eficaz, hoje já está mais organizado isso, e o governo que não trabalhou para comprar as vacinas, que desdenhou as vacinas, que estimulou na população a desconfiança em relação às vacinas e que não garante o auxílio emergencial, que é vital para que o povo possa ficar pelo menos um pouco isolado nessa fase de agravamento da pandemia. Então, o governo continua apegado ao teto de gastos, que é um absurdo total, foi feito no governo Temer, continua apegado a uma visão liberal estúpida, que não olha nem para os Estados Unidos, onde o Joe Biden está gastando trilhões de dólares para poder reorganizar a bagunça que o Trump deixou. E olha que eu não tenho nenhuma ilusão em relação ao Biden. O Biden é um imperialista, mas é um imperialista que tem, pelo menos, a noção de que tem que cuidar do seu povo, ali no aspecto sanitário, do aspecto também do emprego e da sobrevivência. Então, esse é o quadro. O Estado brasileiro está sendo destruído e, infelizmente, durante um bom tempo, acho que agora já há uma outra postura, mas durante um bom tempo, tanto o legislativo quanto o judiciário ficaram amedrontados, ao invés de começar a colocar os pingos nos is. Eu acho que a iniciativa da CPI é importante, mas a CPI não resolve, porque ela demora muito tempo. É preciso ter, nesse momento, uma unidade das forças que tem compromisso com a verdade. Não estou falando de esquerda, estou falando com a verdade dos fatos, com a necessidade de ter vacina, de ter leitos de UTI suficientes para todos que precisarem, com a necessidade de ter condições de isolamento para a população mais pobre, porque a classe média e a classe alta têm condição de se isolar, fazer teletrabalho, mas os mais pobres estão nos ônibus, estão nos trens, no metrô, estão nas ruas tentando ganhar algum trocado para poder comer. E essa é a realidade de um país tão desigual como o Brasil. Besouro, você acha, então, que a CPI, mesmo o efeito simbólico dela não seria importante agora? Você acha que assim, retirar algum resultado prático de uma CPI agora seria impossível? Não, eu acho que a CPI é um instrumento de pressão política, claro que é. Mas eu acho que, para além da CPI, para o movimento pró-CPI, que tem que ser feita, porque muitos absurdos foram cometidos, muitos crimes foram cometidos pelo ministro da Saúde, pelo presidente da República, por outros ministros, por outras pessoas do Ministério da Saúde, que têm que ser apurados. Eu entendo que é crime. Pode ser que alguém entenda que não, mas eu entendo que são crimes contra a saúde pública, caracterizados no Código Penal. Então, eu acredito que a CPI pode cumprir o papel, mas não podemos apostar todas as fichas só na CPI. É preciso ter um movimento. Quando eu falo movimento, em função da pandemia, não dá para convocar manifestação, não dá para fazer atividades que seriam contraditórias com a nossa preocupação com a saúde pública. Eu estou falando de movimento institucional, ou seja, que os partidos conversem, porque, evidentemente, em todos os partidos há pessoas que têm o mínimo de noção de dever, ainda que sejam muitas vezes pessoas que estão preocupadas com as emendas e os cargos que o general Ramos está distribuindo,
mas é necessário que haja uma conversa, procurar as pessoas para dizer o seguinte: olha, nós estamos indo para um cenário de catástrofe sanitária, econômica e social. Quem quiser viver esse tipo de cenário, evidentemente, vai ter que se responsabilizar por esse desejo de ver um cenário de catástrofe econômica, social e sanitária, como você disse, com pilhas de cadáveres para serem demonstrados como resultado desse governo absolutamente que mistura incompetência com maldade e com uma visão fascista do mundo. Rogério Tomás, você que está aí na Argentina, como é que a América Latina, a América do Sul, Rogério, está convivendo com essa tragédia ao lado que é o Brasil? Assim, como é que é a reação das pessoas? Eu sou sempre muito curioso, toda vez que eu falo com gente que está fora do Brasil, como é que estão olhando o Brasil? Como é que as pessoas olham para esse país continental dominado por um psicopata que caminha para o desastre completo, a catástrofe sanitária absoluta durante a pandemia? Bom dia, Rogério. Bom dia, Leandro. Olha, com perplexidade, todo mundo olha. Por outro lado, como os problemas em cada país também são gravíssimos, a América Latina, parece que a gente está voltando à época dos anos 90, que praticamente todos os países da América Latina vivendo graves crises econômicas, graves crises políticas, em alguns casos até crises institucionais sérias, crises sociais com explosão de manifestações. A gente está vendo Chile, o que aconteceu na Bolívia recentemente, no Equador, uma eleição aí que ninguém sabe direito o que é que vai acontecer agora no dia 11 de abril. Enfim, uma série de processos políticos, sociais acontecendo sob condições econômicas terríveis por conta da pandemia, mas mesmo antes da pandemia. Então, chega um momento em que as pessoas, de fato, ficam saturadas do que o Bolsonaro fala, embora fala e faz, os ataques que ele promove aos países, enfim, as instituições dos outros países. Semana passada ele atacou a Argentina, e o pessoal aqui nem deu bola, então deixou passar. Meio que estão saturados do que é o Bolsonaro. Eu acho que, eu conversando com um amigo jornalista, que eles olham, cara, nem vocês estão preocupados, vocês, entre aspas, naturalizam o que o Bolsonaro fala e faz. Vocês imaginem a gente. Agora, claro que causa perplexidade, sim, e acendeu um certo sinal amarelo aqui, porque o Bolsonaro vai vir aqui no dia 26 de março, agora, final do mês, para celebrar aqui em Buenos Aires, digo. Muita gente achava que talvez fosse na Tríplice Fronteira, lá em Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, mas vai ser aqui em Buenos Aires o aniversário de criação, de fundação do Mercosul. E aí a pergunta é, Bolsonaro vai vir com a comitiva toda dele trazendo a cepa de Manaus para cá? Bolsonaro vai ficar participando de atividades junto com o presidente da Argentina, a autoridade da Argentina, sem máscara? Então, acendeu o sinal amarelo. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro vai vir aqui para participar de um evento junto com o Alberto Fernandes, na casa do Alberto Fernandes, assim, para dizer assim, mas está todo mundo preocupado com isso. Mas, Rogério, mas esse evento em si já é temerário, né? Não deveria ter. Em meio à pandemia, o governo argentino vai fazer um evento para trazer pessoas de outros países para entrar na Argentina num momento como esse. Quer dizer, o governo daí também perdeu a sanidade mental, é isso? Não, Leandro, em condições com respeito aos protocolos, a situação da Argentina aqui tem sido tocada. Nesse momento, a situação do coronavírus na Argentina está, digamos, se é que é possível falar isso, num dos melhores momentos, assim, tá a curva de contágios meio que se estabilizou num nível que é bem, entre aspas também, bem tranquilo em termos sanitários, assim, não tá, nenhuma cidade do país, nenhuma região do país está com risco de colapso, então o sistema sanitário está absolutamente tranquilo. Claro que ainda são 50 a 60 mortes por dia, a quantidade de casos, 5 mil casos por dia, 6 mil casos, 4 mil casos, oscilando em torno disso, mas já teve momentos em que teve 400 mortes por dia, 15 mil casos registrados. Então,
Então, a vida está sendo retomada aqui aos poucos com protocolos sanitários muito restritos. Até os cinemas voltam a funcionar, vão ser abertos. Em algumas províncias já voltaram, e aqui em Buenos Aires, na cidade e na província, vão retomar com capacidade de 30% aqui na cidade de Buenos Aires, 50% na província, porque as pessoas estão, enfim, se acostumando, entre aspas, a respeitar os protocolos. Então, um evento desse seria possível se trouxesse gente, digamos, civilizada, o que não é o caso de trazer o Bolsonaro e a sua comitiva do Brasil, infelizmente. Então, eu estou ainda em dúvida se de fato vai ter mesmo esse evento ou se o Bolsonaro vai vir com sua comitiva para cá. Ô, Rogério, você tem muita experiência lá de Congresso Nacional, aqui em Brasília. Eu queria a sua opinião sobre essa história da CPI, a CPI da Covid, se você acha que ela é viável, e se, bom, a gente que já cobriu muito isso aqui, se as coisas que podem emergir de uma CPI como essa pode ajudar o Brasil a, pelo menos, enquadrar o governo brasileiro na questão da Covid, na questão da gestão da pandemia. Olha, Leandro, a gente tem que, na situação que a gente está, eu endosso o que o Berzoni disse, temos que usar todas as armas políticas, todas as ferramentas diante da gravidade dos fatos no Brasil, em termos econômicos, em termos até de alimentação da população. A gente está voltando à fome, não é nem sequer dos anos de FHC, a gente está voltando aos níveis de fome dos anos 80. Então é um negócio assim absurdo, e a gente tem que usar todas as ferramentas. Agora, não vai resolver, a CPI e eu até acredito que, mesmo se abrir uma CPI com o ânimo que Tasso Gereissati e outras figuras do Senado estão demonstrando aí, pelo menos junto aos meios de comunicação, o governo tem condição para terminar a CPI com uma grande pizza. A CPI, em muitos casos, vale mais pelo que acumula de denúncias, de fatos que vêm à tona, que acabam sendo revelados para a sociedade, e aí, quem sabe, o Ministério Público atua, porque eu acho que o mais grave de tudo, até complemento a fala do Berzoni, é a anomia do Judiciário e especialmente do Ministério Público, que sempre foi tão ativo durante os governos do PT, e como tem que ser mesmo, só que a PGR completamente pior do que o Geraldo Brindeiro. Não se trata de engavetar, se trata de engavetar as ações contra o Bolsonaro e atacar os inimigos, e o restante do Ministério Público Federal e nos estados também, sim, uma anomia completa, eles brigando para garantir, na verdade, suas benesses corporativas e ações mesmo, assim. Gente, o caso o Berzoni esteve na comunicação, caso da propaganda, da publicidade oficial para SBT e Record e para os sites do esgoto bolsonarista. Já era para ter gente presa, já era para ter gente assim, fora do governo, e não, os caras continuam dando as cartas na publicidade oficial, usando a publicidade oficial para fortalecer o campo deles e para fazer o proselitismo junto aos atores que eles precisam cooptar. Assim, é gravíssima a anomia do Ministério Público e do Judiciário do Brasil. A CPI é isso. É bom que tenha, mas eu não acredito na possibilidade. Berzoni, você já foi ministro das Comunicações, já foi titular da pasta no governo Dilma, e hoje o Ministério das Comunicações é uma ferramenta importantíssima no esquema bolsonarista de distribuição de recursos, sobretudo para essas duas emissoras, Record e SBT. O ministro das Comunicações é genro do dono do SBT. Dentro dessa área, assim, você que conhece internamente o funcionamento do Ministério das Comunicações, que tipo de disfunção eles estão colocando para funcionar? Que tipo de engrenagem eles estão utilizando para alimentar a saúde do bolsonarismo, o governo Bolsonaro? Que ferramentas eles podem dispor no Ministério das Comunicações para fazer esse serviço sujo? Leandro, você sabe que pela primeira vez a SECOM está no Ministério das Comunicações. Sim, é verdade. Governo, a SECOM era uma secretaria da Presidência da República, com nível ministerial, mas não tinha nenhum tipo de ingerência do Ministério das Comunicações na SECOM, o que, na minha opinião, é correto. O Ministério das Comunicações tem que cuidar
das comunicações de telefonia, de internet, as concessões de rádio e TV e os programas de inclusão digital. Quando você coloca a SECOM dentro do Ministério das Comunicações, você mistura quem faz concessão, fiscalização e supervisão via Anatel com quem faz a distribuição de verbas publicitárias, que, por sinal, no nosso governo, você sabe que houve uma regulamentação até, em muitos casos, rígida, de estabelecer a chamada mídia técnica. Ou seja, você, dentro de uma proporcionalidade ideal, mas, obviamente, sabendo fazer exceções por critérios republicanos, você ter a mídia proporcional à audiência. Ou seja, quando você contrata um anúncio no rádio, na TV, você está, na verdade, contratando a audiência. Você quer que a sua mensagem, a mensagem institucional do governo, chegue a determinar X milhões de pessoas, e você mede isso pela audiência de cada órgão de comunicação. Então, essa mídia técnica é o critério mais republicano. Evidentemente, nós somos muito criticados por isso, porque essa chamada mídia técnica, ela criava uma situação privilegiada, por exemplo, da Globo, que tinha, pela multiplicidade de emissoras de TV, rádio, site e outras coisas mais, e mídia impressa, acabava ficando com um naco bastante importante. Agora, o que eu acho mais importante do Ministério das Comunicações, para além da SECOM, é uma coisa que também tem que ser tratada de forma republicana e absolutamente vinculada aos interesses nacionais, que é a política em relação à internet. A internet no Brasil tem um problema gravíssimo, né, de conectividade, de velocidade. Nós somos o 86º país do mundo em velocidade de internet. E a distribuição dessa velocidade, como tudo no Brasil, também é extremamente desigual. Então, se você pegar, por exemplo, em Brasília, no plano piloto, nos bairros de maior poder aquisitivo, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, em São Paulo, da mesma forma, você tem fibra ótica, você tem velocidades elevadas, mas em vários locais não tem sequer conexão, ou quando tem, a qualidade é muito baixa. Então, o papel principal do Ministério das Comunicações, na minha opinião, além da questão do leilão do 5G, que o Brasil está atrasado por estupidez governamental, já era para ter sido feito em 2019 esse leilão, e nós estamos em 2021 e ainda não foi feito o leilão do 5G, porque o Bolsonaro criou uma fantasia em torno da Huawei, junto com o Trump, criou essa fantasia como se a Huawei fosse um instrumento do governo chinês. E, tecnicamente, qualquer pessoa que conheça a internet sabe que cada governo pode colocar os seus critérios de segurança na licitação dos serviços, de modo que você não tenha esse risco. Mas tem que ter critério técnico de qualidade para poder barrar eventuais manipulações do uso da internet. O Putin, por exemplo, fez lá na Rússia, qualquer tipo de ataque cibernético. Tá cortando um pouquinho, Bezoini. Acho que tá cortando para você também, Rogério, ou só para mim? Eu acho que o Bezoini travou. Foi isso, Saragóis? Está conseguindo me ouvir agora? Agora voltei a ouvir. Melhorou? Melhorou. Então, voltando, tá falando justamente de sinal de internet, né? Exatamente. Veja bem, nós estamos aqui todos em locais privilegiados. Sim. E mesmo assim tem problemas. Imagine o cidadão para dar uma entrevista dessa na periferia de uma grande cidade ou numa região mais distante do Brasil. Então, voltando ao que eu estava falando, o Putin, na Rússia, ele aprovou uma lei no Congresso, mandou para o Congresso aprovou, estabelecendo segurança institucional do país. Ou seja, se necessário, é possível você isolar o país da internet mundial se houver ataque cibernético que afete a segurança nacional ou, por exemplo, às vésperas de uma eleição, uma tentativa de manipulação via internet. Você pode simplesmente desligar a internet nacional da internet internacional para assegurar, obviamente, com critérios democráticos, com critérios objetivos. E eu acho que esse é o problema, que o nosso governo não sabe sequer o que é o 5G.
A impressão que eu tenho é que esse ministro não tem nem noção do que é o conjunto de novidades, de potenciais econômicos que a internet 5G, a Coreia já está testando 6G, pode trazer para o país. Claro que no Brasil, volto a dizer, a desigualdade que marca tudo, a renda, o acesso à saúde, o acesso à educação, não, o projeto que nós tínhamos no 2015 era estabelecer um processo de subsídios cruzados que permitisse que nós pudéssemos levar a banda larga para todos em todo o território nacional. Bezoini, tem uma outra questão interessante, é o seguinte, você também foi ministro do Trabalho, que aliás é um ministério que não existe mais. E a gente chegou a 14 milhões de desempregados no Brasil, e tem um outro dado, eu na verdade, nunca prestei muita atenção nesse dado, porque eu não sei nem se ele existia nos governos do PT, que é esse dado sobre desalentados, que para mim assim, dentro da estatística, dentro da dureza dos números, tem esses 5,5 milhões de brasileiros que são apontados como desalentados, que tem, assim, é uma expressão até um pouco poética para uma tragédia tão grave, que são pessoas que pararam de acreditar em si mesmas, né? Elas desistiram de procurar emprego. O Bezoini está congelado ou não? No Saragóis, só com o dedinho assim, ó. Congelou. O nosso querido Ricardo Bozini volta daqui a pouco, porque ele está congelado. Mas e o Roger que eu estava falando? Eu não sei se você já tinha prestado atenção nessa. Eu comecei a prestar atenção nisso a partir do golpe. Esse é um dado mais recente. É um dado, digo, uma categoria mais recente. Uma categoria, mas eu não lembro exatamente desde quando, mas trágica, alguns anos. Uma coisa, Rogério, impressionante. Isso tem 5,5 milhões de brasileiros e brasileiras que se entregaram, desistiram de procurar emprego, que se voltaram para si mesmo, para a sua própria miséria pessoal, e se encostaram num canto qualquer escuro da sua vida e estão lá paradas, inertes, né? Assim, abúlicas, sem vontade nenhuma de viver, vivendo sabe-se lá como, nas custas de um parente, de um amigo, ou sobrevivendo comendo uma coisa aqui, outra lá, ou não comendo, enfim, pessoas que desistiram. Alguns casos tem situação, eles medem isso também, Leandro, que tem um contingente, digamos, considerável de pessoas que, por exemplo, têm bolsas de pesquisa e tudo, e aí às vezes não tem vínculo formal e até exigido para quem dá a bolsa, e aí eles estão medindo, tem alguns anos já, não lembro exatamente quem, estou até procurando, não lembro exatamente desde quando, procurando, mas de fato é uma categoria importante para a mobilidade do trabalho, para saber se a pessoa está procurando emprego ou não. E de fato, boa parte, suponho também como você, que é isso, é o desalento. Mas existe um percentual que é de gente que está remediada de alguma forma, e aí deixa de procurar. Mas é uma coisa terrível isso, né, Rogério? Eu não sei se é um fenômeno da América Latina, um fenômeno que sempre houve, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas cada vez que surge agora as estatísticas de desemprego, vem essa estatística desalentada, e eu penso sempre, eu entro numa sintonia muito profunda com as pessoas, assim, de compaixão no seu sentido não cristão, que é de você compartilhar com a pessoa um sentimento muito específico e sofrer com ela, porque, assim, no meu entendimento, poucas coisas são tão tristes para um país, para uma sociedade, do que um momento de desalento, né? As pessoas perderam a esperança no país, perderam a esperança na vida social, perderam a esperança no emprego, perderam a esperança em si mesmas. E estão ali encostadas nesse desalento, né, Rogério? Ou preferem até mesmo se jogar na informalidade total e, enfim, acabam vivendo de bico, né? Vivendo na informalidade total. É um fenômeno que, infelizmente, aqui na Argentina é até mais avançado do que no Brasil. Assim, aqui a informalidade, por incrível que pareça, ainda é maior. Por outro lado, Leandro, aqui na Argentina, algo que seria bom o Bezoini comentar se a gente for conseguir debater um pouco política, aqui na Argentina, pelo menos, esse setor de trabalhadores precarizados, ele está bem organizado. Existem organizações aqui
que organiza os trabalhadores, é chamada economia popular, da economia informal, tem entidades bem grandes, assim, movimentos sociais, vários, que trabalham com gente, com ambulantes, com entregadores de aplicativo, com feirantes que não têm, praticamente, em muitos casos, não tem formalidade também nenhuma. Então, aqui, pelo menos, está organizado. Algo que no Brasil os sindicatos agora estão começando a olhar para esse público. Olha só, o Bezoini conseguiu voltar, está em gravidade zero aí, mas voltou. Está flutuando aí, né, Bezoini? Está em gravidade zero aí, mas conseguiu voltar, né? Tá me ouvindo, ministro? Como é que tá? Seguindo já. Estou perto agora do meu roteador. Tá ótimo. Então, assim, eu queria voltar ao assunto do trabalho. A gente estava falando desses 5,5 milhões de desalentados e dos 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Ou seja, há uma massa desempregada no Brasil muito grande, muito violenta. E eu queria a sua opinião, na verdade, sobre o seguinte aspecto. Eu já ouvi alguns analistas dizendo que, na verdade, esse desemprego é um desemprego planejado, porque ele é um desemprego estrutural planejado, para que se tenha uma reserva de trabalhadores desempregados que provoque a desmobilização, por exemplo, dos sindicatos, né? Não há mais como você mobilizar sindicatos com tanta gente desempregada, a pressão dos sindicatos se torna muito pequena, né? Tem muito menos poder. E também eu vi um depoimento recente daquela liderança indígena. Ele caiu de novo, Sara? Poxa. Viu? Teve um depoimento recente do Ailton Krenak, né, acho que foi um artigo dele, uma entrevista, não lembro bem, ele diz o seguinte, que, na verdade, o plano do capitalismo agora, dos países do capitalismo central, é o seguinte, é a necropolítica mesmo, porque ele precisa que essa massa de trabalhadores morra, porque a automatização, chamado trabalho morto, né, no conceito marxista, está ocupando os cargos, né, as vagas de trabalho. E não há o que se fazer com essa gente. Então é melhor você ter necropolíticas, políticas voltadas para o extermínio físico mesmo dessas pessoas, que esse é um plano do capitalismo. Você chegou a ouvir isso, Rogério? Sim, do período que eu trabalhei do Mercosul, no Parlasul, no parlamento do Mercosul, até foi a última vez que a gente se encontrou pessoalmente. A gente se viu lá em Montevidéu, né? 2017, já faz quase 4 anos. Isso. Eu acompanhava a comissão de trabalho. Então, todos os dados, todos os estudos sobre a precarização do trabalho no mundo, a gente tinha acesso, a gente tinha os debates, e estima-se que algo como 300 milhões de vagas serão destruídas ao longo da próxima década, ao longo dessa década. Então, é algo que realmente é um fenômeno extremamente destrutivo para o mundo do trabalho, do tipo de trabalho que a gente conhece, e claro que vai empurrando muita gente para a informalidade, para esse processo da uberização está cada vez se ampliando para uma quantidade enorme de áreas, cada dia tem uma área nova que entra nesse processo, nesse redemoinho, e o capitalismo assim, precisa manter suas taxas de retorno muito altas, né? Eles não admitem diminuir a taxa de retorno para garantir um mínimo de estabilidade social, de bem-estar social, não admitem isso é notório, e aí é isso, para eles, se a pandemia se matar 50 milhões de pessoas, para eles é ótimo. Olha só, eu estou sabendo aqui que o Bezoini, na verdade, caiu, porque ele ficou desalentado com a absoluta falta de superchats, de superstickers e de novos membros, né? Bateu um desalento no ministro Bezoini, por isso que ele caiu. Estou brincando, ele caiu porque ele continua tendo problemas de conexão. Eu vou aproveitar, então, chegamos a 50 minutos aqui de live, esperando o Bezoini voltar. Vou aproveitar, então, para a gente iniciar o mês de março, a segunda-feira, a semana, com a nossa campanha Leandro Esperança, para não deixar cair no esquecimento de que toda essa maravilha digital aqui, né, transmissão, convidados, análises, Sara Góes, Marília Besno, Kiko Nogueira, Pedro Zambata, brigando com o Rui Costa Pimenta, nada disso pode acontecer sem grana. A gente precisa muito da colaboração de vocês.
Hoje é dia 1º de março, eu sei que já tem gente aí, já está pingando salário aí na conta de muita gente, então vamos aproveitar aquele momento, né, aquele momento aquela epifania capitalista que acontece quando o salário cai na conta. Eu quero nem saber, hoje eu vou ajudar o DCM. Hoje eu vou botar uma grana na conta do DCM, porque eu assisto o DCM todo dia, o DCM me passa informações todo dia, e a gente sabe que o DCM só funciona se tiver a colaboração de vocês. Então, Leandro Esperança, cadê o cardápio de membros do nosso Sexy Shop Saragóis? Aí, ó. Cardápio de membros. Membro básico, R$ 2,99. Membro bronze, R$ 7,99. Membro prata, R$ 14,99. Membro ouro, R$ 39,99. E o grande momento, o ápice da participação, que é o membro diamante por apenas R$ 99,99, sendo que você que passa a participar do nosso grupo de WhatsApp e a discutir conosco a nossa linha editorial, a sugerir pautas, a reclamar, a elogiar, a se emocionar, a trocar informações, a receber stickers maravilhosos que são colocados lá para você utilizar com toda a família, com todos os amigos. E, além disso, você vai receber também em casa uma caixa hermeticamente fechada e esterilizada pela Fundação Kiko Nogueira, da qual irá emergir na hora que você abrir uma camiseta do DCM, uma caneca do DCM para você esfregar na cara dos seus parentes bolsonaristas. E olha só, tem também aí, ó, o Luiz Fernando, vou doar pelo Pix. Quem quer doar pelo Pix também, olha, pix@dcm.com.br. Né? Na nossa apresentação da live aí no YouTube, tem uma série de outros espaços para você que quiser colaborar. Mas, assim, quer colaborar agora, nesse minuto, é mandar o superchat, mandar o super sticks, mandar se tornar membro. É muito importante se tornar membro. Quem está sem grana e quem já está com alguma grana e começou a receber o salário, membro básico, R$ 2,99, menos de R$ 3,00, quer dizer, um dinheiro que você dá para o garoto que limpa o para-brisa ali no sinal de trânsito. Então, manda para a gente, aqui para o nosso para-brisa, ó, estou limpando, manda para a gente R$ 3,00 aí, membro, se torna membro, ajuda a gente a manter essa receita fixa, ajuda a gente a manter a salvaguarda financeira para enfrentar mais de 60 processos judiciais que tentam asfixiar financeiramente o site do DCM, ajuda a gente a vencer a restrição de audiência feita pelos algoritmos do Google, e ajuda a gente a se manter aqui, a pagar os profissionais, manter a operação viva do DCM, começar o mês com tranquilidade, a semana com tranquilidade, né? Vai ficar todo mundo em casa, porque assim, não tem jeito. Eu espero que saia o auxílio emergencial para que as pessoas pobres também possam ficar em casa, porque estamos no momento mais grave da pandemia e esse é o momento mais importante da nossa luta, da nossa resistência democrática aqui como site de esquerda. Então, mandem superchats, mandem super stick, mas prestem atenção aqui no cardápio de membros e vejam que vocês podem se tornar membro básico por R$ 2,99. Se tornem membro agora. Enquanto vocês estão se tornando membro, já podem dar um clique e se inscrever no nosso canal. Muita gente participa aqui conosco, né? Nós estamos aumentando isso, maravilha, todo mundo está falando isso, mas assim, eu repito, todo mundo que está nos vendo agora, se você não está inscrito no canal, se inscreva, não custa nada, você não tem que fazer nada, é só dar um clique, se inscreveu, pronto, e toca a vida. Né? E dá um like também aqui, é importante dar um like aqui na nossa live, para a gente manter a audiência, manter a nossa presença digital bombando no YouTube. Eles exigem isso, inscrição, like, compartilhem muito a nossa live com outras pessoas, chamem os seus amigos ricos, seus amigos capitalistas, seus amigos que recebem pouco salário do serviço público, para se inscrever aqui no nosso canal e se tornar membro. Se você está sem grana, fala assim, ó, eu estou sem grana, mas eu vou chamar um amigo meu aqui, que vai conhecer a live, vai gostar e vai se tornar membro. Faça isso, porque a gente precisa realmente dessa ajuda de vocês, precisamos muito da ajuda de vocês. Então, enquanto a gente espera o Bersolini voltar, ele está com problemas graves de conexão. Não sei, na verdade, se ele vai conseguir voltar, mas eu estou aqui com o jornalista Rogério Tomás Júnior, a gente volta a conversar com ele, porque são muitos assuntos, são muitas questões que a gente não pode deixar passar nessa manhã de segunda-feira, dia 1º de março, primeiro dia do mês, e assim, num mês que se anuncia como um mais grave da pandemia desde que ela se instalou no Brasil. Né, muito lockdown, muita gente se fechando. Aqui no Distrito Federal foi decretado lockdown, não se vai mais para lugar nenhum, só aquela posto de gasolina, farmácia,
supermercado, clínica médica e tal. Mas, enfim, a gente está aqui esperando a contribuição de vocês para continuar tocando essa nossa live. Não é isso, Saragóis? O que tem aí, Saragóis? O que foi? Sofri para achar o cartão que estava perdido e tornei membra. Porém, não fui citado por vocês, mas tudo bem, acabei... Mas a gente não citou a Noeli Queiroz, é isso? Por quê? Há alguma restrição no nome dela, de sua parte, Sara? Foi vacilo nosso, Noeli. Foi hoje? Não sei. Noeli, quando foi que vocês falaram? Realmente não percebeu. O que aconteceu foi um vacilo, 1000 perdões, então você está citadíssima, Noeli Queiroz, nova membra, aqui mandando um beijo no fígado para você, Noeli. Tudo de bom, muito obrigado por participar. Desculpa pelo nosso vacilo, às vezes acontece mesmo, né? Aqui nós somos do gênero humano e somos passíveis de erro. Então, muito obrigado pela sua presença. Desculpe a gente não ter citado você. Está citadíssima. Seja muito bem-vinda, apareça sempre. Chame os amigos, os parentes não bolsonaristas para participar aqui conosco. Você é muito bem-vinda. Então, Saragóis, tem aí, eu acho que imagino superchats e tal, que seria para o ministro Bezoini responder, mas parece que ele realmente não consegue mais voltar, é isso? É isso, ele mandou mensagem agora, o problema realmente é a internet dele, não é uma questão de equipamento, então paciência, né? Ele vai tentar reiniciar, fazer todo aquele procedimento que a gente conhece e tentar voltar. Então tem vários superchats aqui para ele. Opa, vou colocar o Rogério aqui. Bom dia, Rogério. Vou ler tudinho daquele jeito, tá? Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, é só me interromper. A Thelma Mineira mandou uma perinha logo no início. Antes da live começar, ela mandou uma perinha aqui. Eu acho muito fofo isso. O Fernando Souza fala, Leandro, você é a minha voz. E Sarinha muito amada. Acabou, porra. Luto mais luto. Senti. O Fernando Souza depois fala, queridos, abominável a gestão dessa crise. Iglobosta e companhia nada fará porque a grana rola solta no mercado. Matar mais é o fetiche. Assim que puder, sair daqui. A Adriana Vaz fala, por que não dá para convocar a manifestação pública, mas pode mandar deixar as pessoas trabalharem e pegarem transporte público? Acho incoerente demais. O Gilberto Geraldi fala, saudade do Bezoini, Paulo Teixeira, Augusto Campos, Lucas Busato, João Vacari e muitos outros companheiros à frente do Sindicato dos Bancários. Era outro universo, né, Rogério? Parece que abriu um portal. Sem dúvida, a gente passou de ter uma situação... O Leandro fala, e eu posso confirmar isso, eu trabalhei na Câmara de 2009 a 2020, tirando 8 meses de 2017 que eu morei no Uruguai, mas trabalhei no Parlamento do Mercosul, que tem vínculo com a Câmara do Brasil, e eu vi, com os meus olhos, assim, que a terra há de comer algum dia, eu vi os Bolsonaros se multiplicarem. A gente tinha duas, três figuras como Bolsonaro, e hoje nós temos 50, 60 figuras como ele, circulando permanentemente, fazendo as suas ações espetaculosas no Congresso Nacional. Leandro voltou aqui. Eu vou continuar na leitura aqui do Superchat, tá, Leandro? O Jairo Cabral fala, live de alto nível, abraço para o Ricardo Bezoini e Rogério, linda presente. O Salminho Sobrinho fala, por que o projeto de levar a internet pela rede elétrica não foi implantado? A Débora Rodrigues fala, o índice de desalentados possui dados desde 2012. A Camila Santos manda um hipopótamo. Eu sempre acho engraçado isso. Sempre leio como indireta, mas tudo bem. A Cláudia Soares manda os superchats dizendo, vai aí, Leandro. A Suzana Inês manda um cachorrinho aqui pra gente. A Valéria Feitosa manda os superchats só para desejar vida longa ao DCM. A Leila Matos fala, vai ser uma decepção se o Alberto Fernandes permitir a ida do Bolsonaro genocida com toda a sua catrefa virulenta dele até a Argentina para espalhar o vírus. E a Regina Célia Lourenço Guimarães se tornou membro aqui, Leandro. Valeu, Regina. Ó, primeira membra do dia, primeira membra do mês, hein? Primeira membra da semana. Espero que até o final da live outros se tornem membros também. Ó. Se não tem muita grana, membro básico, mas tem outras coisas, pode ser membro ouro, bronze, enfim. Tem muita opção para quem quiser se tornar membro, e a gente precisa de novos membros, tá? Temos 3 mil membros e a nossa esperança é chegar até 10 mil membros até o final do ano. Tem muita fé de que isso vai acontecer, não é não, Saragóis?
É isso. O Besuini conseguiu voltar. E aparentemente com a internet em dia. Opa! Ministro Besuini, que bom que você voltou. A gente estava aqui, né, enrolando, já fiz campanha de arrecadação, já fiz grupo de oração, já fiz o diabo aqui esperando você voltar. Ainda bem que você pode voltar, porque tem uma questão. Sara, posso continuar? Ou ainda tem alguma coisa? Não, tem um superchat aqui específico que é sobre a internet que aproveita a rede elétrica do Salmi Sobrinho, porque que esse projeto nunca foi implementado. É isso? Besoini, eu estava conversando aqui com o Rogério sobre essa questão do número de desempregados, número de desalentados, 14 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, e que eu tenho ouvido e lido algumas análises ao longo desses últimos meses, de que, na verdade, esse número grande de desempregados é um projeto do capitalismo central, dos países do capitalismo central, porque você precisa ter uma reserva grande de desempregados para, por exemplo, tirar o poder de negociação dos sindicatos, enfraquecer os sindicatos. E outro dia eu li um artigo, na verdade, vi uma entrevista do Ailton Krenak, que é uma importante liderança indígena, dizendo que, na verdade, o plano é da necropolítica mesmo. Você precisa matar um contingente muito grande de pessoas no mundo, porque não há mais vagas de emprego para ela por conta da automatização, né, das grandes empresas. Qual que é a sua análise em relação a essa questão do desemprego e a partir desses dados que eu passei para você aqui agora? Primeiro, Leandro, eu acho que é importante ressaltar que quando o Lula tomou posse, havia no Brasil, fora os subempregados, né, só os desempregados tecnicamente identificados pelo IBGE, havia 13 milhões de desempregados. Final do governo Fernando Henrique Cardoso, eu assumi o Ministério da Previdência no primeiro ano, e assumi o Ministério do Trabalho só no segundo ano. E quando eu tomei posse, a imprensa me cercou lá no térreo do edifício do Ministério do Trabalho e da Previdência, que eram juntos, e perguntou qual era a meta. Eu falei, a meta é trazer o desemprego para 1 dígito. E os jornalistas fizeram cara de desconfiados ou de incrédulos. E nós tínhamos uma estratégia baseada numa série de iniciativas dos mais variados ministérios e empresas estatais para gerar emprego. E, naquela época, o Fernando Henrique, pouco tempo antes, tinha cunhado uma expressão, um neologismo, que ele falou que 30% da população brasileira era inempregável. Ele quase superou o Magre, que falou que alguma coisa lá era imexível. Né? Ele era ministro imexível. E eu disse na época, não existe isso. O emprego vem da demanda econômica. Nenhum empresário gera emprego. O que gera emprego é a demanda econômica, a atividade econômica. E o conjunto de iniciativas do governo Lula levou o desemprego em apenas 12 meses depois da minha posse a 9,9%. E terminou o governo Lula com 6,8%. E terminou o governo Dilma I com 4,3%. Ou seja, não existe isso de que a automação destrói emprego. O que destrói emprego é a automação sem projeto econômico. Quando você tem projeto econômico, a automação gera mais produtividade. Mas você incorpora mais trabalhadores ao processo em várias atividades correlatas. Por exemplo, hoje, a colheita da cana, na maior parte do Brasil, está automatizada. Reduziu muito o espaço para boia fria. Isso pode parecer ruim no primeiro momento, que são pessoas que se mantinham através da temporada da colheita da cana. Só que esses trabalhadores, no governo Lula e Dilma, foram aproveitados em obra de construção civil, no Minha Casa Minha Vida, no PAC, na saúde, com a expansão do setor de saúde, nas escolas técnicas federais, institutos federais e nas atividades correlatas. Então, é um absurdo a gente acreditar ainda que a automação destrói emprego. A China, hoje, tem uma tarefa, desde que o Deng Xiaoping começou lá o processo de abertura, a China fez um processo de metas quinquenais de geração de emprego urbano e de adaptação do emprego rural a condições melhores de vida e trabalho. E a China consegue gerar esses 13, 14 milhões de empregos por ano.
e incorporar parte da população rural nas cidades, e quem fica no campo... Eu visitei a China em 2007, e um dos locais que eles nos levaram foi uma pequena cidade rural, onde eles colocaram uma pequena laminação de alumínio para que aqueles trabalhadores que não fossem incorporados pela atividade rural, que estava também se automatizando, pudessem ter atividade industrial, numa pequena comunidade no interior da China. Então, o grande desafio para o Brasil, e nós provamos que isso é possível, é exatamente você ter uma estratégia na construção civil imobiliária, na construção civil da infraestrutura de transportes, da infraestrutura de saneamento básico, em várias outras atividades, além de disseminar a tese do conteúdo nacional. Ou seja, o Inovar Alto foi um programa de modernização da indústria automobilística com conteúdo nacional, trouxe para o Brasil a Mercedes-Benz, a Audi e mais 3 ou 4 indústrias de alto luxo, de carros de alto luxo no Brasil, que só eram fabricados na Alemanha. E eles vieram para o Brasil por quê? Porque havia uma regra de condicionalidade de determinado desenvolvimento tecnológico local poderia ter uma tributação menor. Até foi questionado na OMC, porque, evidentemente, os países ricos não querem que isso aconteça, né? Mas, então, é isso. Acho que o Brasil tem toda a condição de gerar milhões de empregos. É só você ter uma máquina federal articulada com as máquinas estaduais, com o empresariado da indústria, do comércio, dos serviços, da agricultura, num projeto de desenvolvimento. Nós fizemos isso. Nós trouxemos o desemprego de 13% para 4,6%. Aí veio o Aécio Neves com a turma dos golpistas e cercou a Dilma. Eu estava no governo em 2015, 2016, a Rede Globo, a Lava Jato, o Aécio Neves, o Tasso Gereissati, que agora está querendo fazer CPI da saúde. Essa turma toda cercou o governo para o governo não poder governar. Aí a crise das commodities que ocorreu em 2014, ela perdurou até o impeachment. Fizeram o impeachment dizendo o seguinte, depois do impeachment tudo vai melhorar, é só tirar o PT. Piorou, e estamos nessa situação, com o maluco da presidência, maluco e fascista, né? Metso maluco e metso fascista. E, ao mesmo tempo, o Brasil sem projeto econômico. Paulo Guedes só pensa em cortar. Mezoini, você também foi perseguido pela Lava Jato. E agora a Lava Jato está se desnudando, né, diante de uma plateia estupefacta. Já vinha se desnudando a partir da Vaza Jato, que foram aqueles arquivos liberados pelo Intercept Brasil, e se tornou ainda mais claro agora o que era a Lava Jato com o vazamento dos arquivos da Operação Spoofing, que é essa operação da Polícia Federal que pegou os arquivos do hacker lá de Araraquara. Eu sei, desde sempre nós todos já sabíamos que aquilo era uma organização criminosa, que aquilo tinha sido construído para tirar o PT do poder e vender o Brasil na Bacia das Almas, para se instalar no Brasil assim, um governo de golpistas e acabar com as pretensões nacionais completamente. Mas você tinha noção, agora que estão saindo essas mensagens, né, dos arquivos da Spoofing, da gravidade de como isso era feito? Olha, os detalhes, evidentemente, não. Talvez se não houvesse a iniciativa desse hacker de Araraquara, por outros motivos, né, ele chegou acidentalmente, ele chegou nessas informações, talvez a gente nunca ficasse sabendo dos detalhes. Mas se você olhar toda a narrativa que nós fazíamos lá desde 2014 em relação a isso, é de que, primeiro, o PT não tem nenhum problema com combate à corrupção. Aliás, as principais leis que eles usaram são leis do governo Lula e Dilma. O PT sempre defendeu um combate à corrupção, mas combate à corrupção dentro da lei. Ou seja, se você tem uma investigação, você tem que seguir as regras do Código de Processo Penal e do próprio Código Penal. Você tem que seguir, por exemplo, para a delação, a lei, ainda que você possa discordar da lei, porque, de fato, talvez ela precisasse de mais regras de contrapeso, de freio e contrapeso,
mas a lei prevê que a delação tem que ser espontânea, que você não pode adotar manobras de prisão, de condução coercitiva, de quebra de sigilo ou de busca e apreensão para criar um ambiente de terror que leva uma pessoa que, por exemplo, um empresário que começa a ver que ele pode passar o resto da vida preso. E aí ele delata a delação delivery, ou seja, ele tem que delatar exatamente aquilo que o investigador quer. E os áudios mostram isso, os áudios não, as mensagens, né, mostram isso claramente. Ou seja, que gente que queria delatar, por exemplo, outros partidos, era orientado nessa parte, não nos interessa. Aliás, tem um vídeo do Porta dos Fundos, lá de trás, lá de 2015, se não me engano, que mostra isso de maneira bastante clara, sem que houvesse ainda o vazamento que ocorreu com a Vaza Jato. Então, é óbvio que nós queremos combater a corrupção, nós não somos iludidos de achar que alguém vai acabar com a corrupção no mundo. A corrupção é algo que vem na história da humanidade, mas tem que ser combatida. A lavagem de dinheiro, a improbidade, a corrupção ativa e passiva tem que ser combatida permanentemente. É um trabalho incansável do Estado para mitigar a corrupção. Agora, evidentemente, o que havia, e está claro, primeiro, era uma mistura de partido político com quadrilha, que estava operando para promover uma conspiração e uma sabotagem à democracia, que culmina com a prisão do Lula. Veja bem, eles tentaram todas as maneiras de inviabilizar o PT. Como eles viram que não inviabilizava, eles chegam ao ponto de dizer assim, só tem um jeito, prender o Lula para ele não ser candidato. E mesmo assim o Haddad quase ganha. O Moro precisou vazar a delação do Palocci e o Bolsonaro precisou gastar milhões que nunca foram devidamente investigados com as fake news, inclusive com apoio internacional, que é crime. A interferência internacional na eleição nacional é crime eleitoral. E é crime de responsabilidade também. Então é isso, acho que nós estamos vendo agora a história sendo contada e parte da mídia tendo que fazer uma curva para adaptar o seu posicionamento a essa verdade cruel. O Brasil foi interrompido por uma quadrilha que operou, como diz o ministro Gilmar Mendes, que lá atrás, inclusive, foi também operado por essa quadrilha, tanto é que foi ele que deu a liminar para o Lula não tomar posse na Casa Civil. Ele diz agora que é algo comparável ao PCC, ou seja, uma organização criminosa de impacto brutal na vida nacional. Eu queria, sobre essa questão ainda da Operação Lava Jato, qual que é a sua perspectiva, Bezzoni? Eu queria muito também a opinião do Rogério sobre isso, da retomada dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Porque, assim, não há mais possibilidade moral, digamos assim, da sentença do triplex não ser anulada. Não há mais condição moral disso não acontecer, mas ainda tem aquela pegadinha da condenação do sítio Atibaia, mas também não há condição moral de se imaginar que aquilo também não foi manipulado da mesmíssima forma. Eu queria saber de você e do Rogério, qual a avaliação de vocês em relação à retomada desse caso no STF e da possibilidade real do ex-presidente Lula retomar os seus direitos políticos e ser o candidato às esquerdas em 2022. O processo do sítio também está contaminado, né? Porque, na verdade, toda a fase de instrução foi feita pelo juiz criminoso, como dizia o Glauber Braga, o juiz ladrão. Foi ele que fez o processo todo de instrução. E a juíza que entrou, ela foi tão, assim, digamos, manipulada, que ela fez um copia e cola. Ela cita, por exemplo, o triplex na sentença do sítio, e ela cita o Léo Pinheiro e o José Aldemário como duas pessoas diferentes quando são a mesma pessoa, tá certo? Então, claramente, ela pegou um negócio ali terminado e certamente fez simplesmente uma finalização da sentença. Então, também está comprometido. E eu entendo que, pelo modus operandi da operação, sem nenhum tipo de pretensão de gerar impunidade, veja bem, quem fez alguma coisa que não pode ser caracterizada como legal, como lícita,
vai responder de acordo com o Código de Processo Penal, com todas as garantias de contraditório, etc, etc. Agora, tudo que foi apurado por essa equipe, que inclusive fazia movimentos para legalizar ilegalidades da delegada Érica, evidentemente tem que ser anulado. Anulado, quiser investigar, começa de novo. Não tem problema nenhum. Ninguém tem medo de investigação. O que nós queremos é que seja feita justiça e que, especialmente no prejuízo político que houve ao Brasil, não ao PT, o prejuízo foi ao Brasil, que seja reparado, tardiamente ainda, mas reparado, esse prejuízo que foi gravíssimo. É uma coisa assim, você não imagina, na história do Brasil, você ter uma manipulação dessa ordem. Eu acho que pior do que isso, só o Plano Cohen, que foi fabricado por um tal de Mourão, que não é esse Mourão que está aí, mas é o Mourão que deu o golpe em 64, na época era um capitão, e ele fabricou um suposto plano comunista que ele mesmo escreveu para influenciar a imprensa e as Forças Armadas de que havia a chamada intentona comunista. Acho que só dá para comparar a Lava Jato com o Plano Cohen. É a única possibilidade da gente fazer uma analogia do grau de ataque à democracia no Brasil. Rogério, qual que é a sua perspectiva em relação a essa retomada dos direitos políticos do Lula lá no STF? Não acredito nessa possibilidade a tempo da eleição de 2022. Como a gente sabe que o Estado de Direito está sendo completamente desfigurado, inclusive pelos membros do STF, quando convém, para manter o grande pacto que eles fizeram a partir da derrota da eleição de 2014, como o Berzoini falou bem, tudo eles vão dar um jeito de distorcer, eles vão fazer algum truque mandrake para refazer os processos contra o Lula, mas não devolver os direitos políticos dele. Assim como já fizeram, que foi a vedação de ele participar das eleições sub júdice, como milhares de candidatos já fizeram isso desde que a lei da ficha limpa foi aprovada, eles vão fazer o inverso agora. A gente vai ver a figura esdrúxula do Lula ter os processos anulados, mas não os direitos políticos devolvidos. Isso é o que eu aposto. E sobre a Lava Jato, eu acho que é até mais grave, endosso o que o Berzoini diz, mas acho que é até mais grave porque o fato é que a gente tem um órgão que foi fortalecido na Constituição de 88 para combater a corrupção, para melhorar, depurar o Estado brasileiro das práticas de corrupção e por aí vai, enfim, um órgão de controle que ganhou um status, uma força muito grande, que tem a nata, a elite, entre aspas, do funcionalismo público do Brasil, os melhores salários, as melhores condições de trabalho. E aí eles organizaram uma máfia dentro de um órgão do Estado para interferir no processo eleitoral, para ganhar dinheiro, prestígio e poder. Então, é muito grave. Acho que até supera bem, de longe, até o Plano Cohen, que era algo mais objetivo, assim, mais bruto. A Lava Jato é bem mais sofisticada e, o Berzoini também citou, com orientação de órgãos de um governo estrangeiro, de um Estado estrangeiro, no caso, não só dos Estados Unidos, da Suíça. Aprovado também que o procurador da Suíça, o procurador-geral, que foi afastado, está respondendo a processo, se envolveu diretamente nessa trama, orientando, sugerindo, também visando lucro, também visando benefícios pessoais, econômicos. Então, assim, é um negócio absurdo. Quando essa história for contada no futuro, vai ser curioso ler o que é que vão dizer sobre a Lava Jato. Se houver futuro, né? Porque cada vez mais está tão difícil pensar que ainda vai ter um futuro. Mas eu queria uma opinião sua específica sobre a questão política. Primeiro, se você é o defensor de uma frente ampla que abarque não só os partidos de esquerda, mas também a direita neoliberal que faz oposição ao Bolsonaro, especificamente, e se você acha que isso é viável
já desde já agora, ou se é uma coisa que só pode acontecer mesmo lá no segundo turno das eleições de 2022? O primeiro é bom lembrar que nós estamos saindo de uma eleição para a presidência da Câmara e do Senado que mostrou como é que andam os partidos no Brasil, né? Não só o balcão de negócios lá do General Ramos está em plena atividade, com cargos e verbas, emendas, não só emendas parlamentares, mas também verbas outras orçamentárias que são distribuídas de acordo com o interesse de parlamentares, que propiciou uma coisa inédita, né, que é uma vitória do Centrão no primeiro turno contra um candidato da direita, que é o Baleia Rossi, não foi contra a esquerda. Portanto, você vê que há uma dificuldade imensa para uma frente ampla. Eu sou um defensor teórico da frente ampla. Nós podíamos até fazer, agora em 2021, que não tem eleição, a frente ampla pela vida para enquadrar o Bolsonaro e o Pazuello. A frente ampla pela vida significa garantir vacina, auxílio emergencial e leitos de UTI para todo o Brasil, inclusive remanejando verbas orçamentárias, criando o que a Argentina criou, o imposto sobre grandes fortunas, criando a tributação sobre dividendos para financiar o auxílio emergencial durante esse período. A frente ampla pela vida, ela seria até mais fácil com a frente ampla eleitoral, porque a gente sabe que nas eleições tem muitos interesses regionais e mesmo nacionais que influenciam a possibilidade de uma frente ampla. Mas até a frente de esquerda é difícil, Leandro e Rogério. Você vê o que o Ciro disse agora, dias atrás, mais uma vez, ele agride o PT unilateralmente, na esperança de atrair o Centrão. Veja que ironia, ele quer atrair talvez o DEM e o Centrão, só que ele não sabe, não, ele sabe, mas ele releva o fato de que, se por acaso, vamos imaginar que ele consiga isso e consiga vencer a eleição com esse pessoal, que governo ele vai fazer? Um governo ultraconservador. Governo Temer. Governo Temer, ou pior. Porque o Temer tinha mais articulação institucional do que ele tem. Então, até a frente ampla de esquerda, infelizmente, eu gostava muito do Ciro, fui colega dele de parlamento, de ministério. Muitas vezes eu repreendi companheiros do PT que o atacavam, dizendo, não, o Ciro pode ser um aliado, o Ciro tem que ser um aliado, mas, lamentavelmente, ele está e não é pavio curto, não, ele faz de caso pensado. Ele está claramente com uma estratégia de tentar isolar o PT e crescer para o centro-direita. E não vai conseguir. Então, até a frente de esquerda é difícil. Vem cá, ele fez um ataque deliberado agora, dizendo que a missão dele é vencer o PT no primeiro turno, em 2022. Tirar o PT do segundo turno, ou seja, ele acha, e eu acho que esse é o núcleo do pensamento dele, ele acha que se ele conseguir entrar entre o PT e o Bolsonaro, ele será a alternativa para derrotar o Bolsonaro. Mas ele esquece que tem o Luciano Huck, que a Globo está incensando, tem o Dória, que tem também apoio de setores da direita. Eu acho que a direita não vai apostar no Ciro Gomes. E que, lamentavelmente, ele está fazendo um jogo que ajuda a derrotar o povo, como ele fez no segundo turno. E não dá vitória para ele, né? Em 2018. Eu acho que ele está indo para Paris antecipadamente. Pois é. Está fazendo uma viagem simbólica para Paris. Já reservou a passagem. Nos anos que eu fui repórter no Congresso Nacional, eu conversava muito com o Ciro Gomes, ele se referia ao Centrão. Centrão, a gente sabe, é uma instituição com esse nome desde a Constituinte. Ele se referia ao Centrão como uma escória, e ele falava assim, precisamos achar um jeito de governar o Brasil sem recorrer a essa escória. E ele está exatamente recorrendo a essa escória. Assim, ele nutre uma fantasia, que sempre foi a fantasia dele, que se o PT não existisse, ele chegaria ao segundo turno. Né? É um pouco a loucura dele é um pouco essa. Né? Ele fala, eu tenho que destruir o PT agora, porque por causa do PT eu nunca chego no segundo turno. Então, para chegar no segundo turno, eu tenho que destruir o PT. E agora, mais do que nunca, ele tem elementos para alimentar essa fantasia. Né? Então, mas assim, para variar, eu acho que o Ciro de Schrödinger. É isso? Se o Ciro fizer uma revisão de tudo que aconteceu no Brasil e com ele, inclusive o atual governador do Ceará, que é do PT, ele foi uma pessoa sugerida por ele, pelo Ciro Gomes, e pelo Cid.
Ou seja, não era um petista do primeiro time. Está sendo um excelente governador, na minha opinião. Mas não era um petista do primeiro time. Foram eles que sugeriram como uma forma de compor o PDT, ele tinha boas relações no PDT, e o PT no Ceará, para assegurar a vitória da sucessão do Cid Gomes. Ou seja, se o Ciro se lembrar do tratamento que ele recebeu do Lula, da Dilma, do PT esse tempo todo, da relação de sustentação que o PT deu ao governo do irmão dele, no Ceará, ele poderia fazer, digamos, um retiro espiritual e repensar essa estratégia macabra, porque essa estratégia pode, na verdade, entregar o Brasil a mais 4 anos da direita. E nós sabemos que no Brasil só a esquerda pode resgatar parte da destruição que o Bolsonaro está fazendo. Pois é, essa definição que a Sara Góes, que é de Fortaleza e que acompanha muito de perto a política lá, essa Camilo Santana é um petista assintomático. É verdade. Eu gosto muito do Camilo. Eu acho que ele é um governador sério, correto, e que lá vive essa circunstância, né? Ele tem digamos, uma relação com a família Gomes, que é uma relação que foi construída durante o governo Cid Gomes, e tem, ao mesmo tempo, a filiação ao PT, então ele vive esse drama permanentemente. Sim. Eu sou solidário ao drama dele. Agora, uma hora ele vai ter que escolher. Sim, o Camilo, a gente fica contando que são os governadores do PT, fulano. Aí alguém fala, tem o Camilo do Ceará, é verdade, o Camilo. Mas é uma boa pessoa, espero que ele tenha força para superar essa. Ele tem andado bem nesse fio de navalha. Até agora tem andado direitinho nesse fio de navalha. Olha só, eu queria então que a Sara lesse os superchats que fala. Sara, tem mais Leandro, membros? Só uma frase para falar dar meu pitaquinho, 10 centavos. Não, por favor. Frente ampla é segundo turno. Não tem mais discussão de formar uma frente ampla, é uma frente de esquerda, chame ampla não, isso aí é uma discussão secundária, porque a frente ampla mais exitosa da história é uma frente de esquerda, que é a do Uruguai, que já tem 50 anos esse ano. Aliás, nasceu ao mesmo tempo do livro As Veias Abertas da América Latina, lá no Uruguai. Enfim, mas a frente ampla do Brasil é segundo turno. Agora, o problema é se os fascistas e os neofascistas vão perder o apoio dos que se dizem centro-direita. Por falar nisso, Rogério, a população aguarda ansiosa a publicação do seu livro sobre Eduardo Galeano, que, pelo jeito, só vai sair nos 50 anos da morte do Eduardo Galeano, é isso? Não, vai acho que 2023. Ainda precisa fazer algumas coisas. Eu já teria condição de publicá-lo hoje, mas eu ainda quero recolher algumas histórias, ainda quero fazer algumas andanças para recolher histórias e deixar o livro do jeito que eu quero. Publica logo esse livro e depois você faz uns adendos. Você lembra sempre que o ótimo é inimigo do bom, hein? Estamos esperando o livro do Eduardo Galeano. Olha só, eu vou pedir para a Sara Góes, então, tem uma música tocando aí, é isso? Sara Góes enlouquecendo, ela está tomando vodka, parece água, mas é vodka que ela está tomando ali. Olha só, Sara, por favor, vê para a gente quais são os superchats, os novos membros, e para a gente depois voltar para encaminhar aqui para as considerações finais dos nossos queridos convidados. Vamos lá, o Salmi Sobrinho está cobrando uma resposta para aquela pergunta dele sobre a internet que utiliza a rede elétrica. Por que ela não foi implantada? Vamos começar com essa. Tá no... Ao vivo, gente, é isso mesmo. A Emília Alves Pereira manda uma perinha muito fofa aqui pra gente. Temos dois novos membros, Leandro. Emi Okurama, que se tornou membro. Emília, um beijo no fígado. E o outro novo membro foi o Chacal Siqueira, que se tornou membro de... Mas o Chacal Siqueira já não era membro? Ele deixou de ser membro? Porque ele achou que era cirista, aí você falou mal do Ciro, ele não vai ser membro. Então, bem-vindo de volta aí, Chacal. Um beijo no seu fígado. Eu acho que agora você já sabe que eu não sou cirista, né? Você pode dormir tranquilamente, conversar com as pessoas. A gente tocou, rapaz, passei um susto, achei que o Leandro Fortes era cirista, e agora eu descobri que o cara não é cirista, pelo contrário. Não, gente, jamais. Ia ser uma convivência muito difícil se o Leandro fosse cirista aqui. Não tem jeito. Com Sara Góes seria impossível ser cirista, né? Não tem como. E aí, inclusive, mandou um superchat falando assim, já posso falar mal de cirista? Aí, fica à vontade.
A gente fez uma live no sábado com o Dr. Marcos Caseiro e com o Marcelo Shoa, que é advogado cearense. E o tema da live inicialmente foi Ciro Gomes, só que a gente começou a ter aquele desarranjo intestinal, aquele revestrez, quando a gente começou a falar do Ciro, aí paramos, assim, os primeiros 20 minutos a gente fala do Ciro, depois a gente desiste, porque não tem saúde mental que desopila e depois segue a vida, né? Não dá. Mas continuando, Salmi Sobrinho perguntou sobre a internet na rede elétrica, a Maria Cristina fala, Rogério, eu vou ler quando ele chegar aqui. Rogério caiu, foi isso? Foi. Tá bom, vamos em frente. A Suzana Inês manda um superchat falando orgulho dos ex-ministros dos governos petistas. Isso é generalizado, todo mundo comentando aqui no chat que parecia um outro universo que a gente estava vivendo. O Chacal Siqueira manda, atenção comunas, eu votei, tamo junto. E aí, kkkkkk. Gente, não pode rir, kkk. KKK, a gente está combinando o seguinte, viu, Bezoini? Importante, nas redes sociais aqui, KKK é risada de bolsomínio. Tem muitos lembra Ku Klux Klan. Lembra, KKK é risada de bolsomínio. Vamos combinar todos nós do campo progressista, esquerda ou não, mas do campo progressista, para não usar esse KKK, deixar só esses retardados bolsominions. Até porque está difícil rir atualmente. Mas aqui a gente ri muito, aqui a gente não passa por cima. Tem que manter o bom humor. Mas sem KKK, tem hahaha, LOL, emoji, mas KKK não, gente, vamos rir de outra forma. Uma forma muito elegante de rir é escrever gaitada, simplesmente. Gaitada, olha só, Sara, o nome da nova membra é Okumura, não Okurama, que nem você leu, pelo amor de Deus. E ainda me deu um puxão de orelha, é feio ler nome errado, desculpa, Roberto Abrão, é difícil te agradar, queridão, mas vamos nessa. A Júlia Lisboa manda uma mãozinha aqui pra gente, a Adriana Vaz fala, ministro, manifestar não pode, mas trabalhar de busão pode? O Jairo Cabral fala, sugiro corrupção, ensaios e críticas do, acho que é Leonardo, né, Aviser, Olinda presente. A Débora Rodrigues fala, o PT poderia distribuir uma cartilha com a farsa do judiciário desde o mensalão. Agora Pisolato comprova sua inocência nos contratos da Visanet. E aí, Rogério, tem uma pergunta direta aqui para você. Primeiro, tem gente perguntando se você já foi vacinado. E segundo, a Maria Cristina fala, Rogério, alerte as autoridades sanitárias argentinas que não permitam a entrada do Bolsonaro ou seus representantes. Vão levar a nova cepa para aí. É isso, Rogério. Avisa aí, avisa lá, Rogério. Olha só, eu vou desde já agradecer a presença aqui do ex-ministro Ricardo Bezoini, do Rogério Tomás Júnior, que é um jornalista, né, que fica em Buenos Aires ou em Mendonça, na Argentina, circulando pela América Latina. E eu vou pedir, então, Bezoini, que você faça suas considerações finais, já respondendo, por favor, sobre a internet na rede elétrica, né, que eu não entendo bolhufas disso, mas tem uma questão aí que está sendo colocada no chat, por favor. Para a transmissão em longas distâncias, é muito positivo que se possa usar. É possível usar. A rede elétrica é uma banda dos cabos que levam energia, podem levar o sinal da internet também. Para o uso das pessoas, o futuro é a internet sem fio. Ou seja, o futuro é a internet nas ondas magnéticas, no 5G, no 6G, para que a gente possa ter uma comunicação de alta qualidade, a internet das coisas, ou seja, a interligação entre os equipamentos, o processo produtivo, a internet da produção também, a internet no campo para ampliar os processos de controle, inclusive de controle de agrotóxicos, através de sensores de umidade. Isso é utilizado hoje já em algumas atividades aqui no Brasil. Algumas empresas já estão vendendo esse serviço, inclusive. Mas essa internet na rede elétrica, ela pode, inclusive, facilitar porque a energia elétrica já chega em boa parte do território nacional, chegar à internet onde hoje não chega. Tem muitas regiões do país onde a internet é praticamente zero hoje. Tem até tem internet, mas a baixíssima velocidade dificulta a parte administrativa, a parte governamental, e as pessoas terem acesso à informação, acessar o DCM, por exemplo, para se informar sobre o que está acontecendo. Por último, Leandro e Rogério, só para reforçar, eu acho que frente ampla, ela depende de uma situação política muito diferente da que tem no Brasil. No Brasil, vamos lembrar o que tem hoje. Tem o bloco do Bolsonaro, que é o fascismo ensandecido, Steve Bannon e
e o maluco lá da Virgínia. Você tem o Centrão, que tem como patrono o falecido Roberto Cardoso Alves, com sua frase famosa, dando o que se recebe, que nada tem a ver com São Francisco, mas com a visão dele de como se faz política. E o governo, que começou com animosidade em relação ao Centrão, hoje se adaptou completamente ao ambiente do Centrão. Então, o Centrão, ele vai nas eleições com o que ele entender que tem viabilidade. Se o Bolsonaro tiver viabilidade, ele vai acompanhar o Bolsonaro na eleição. Se ele perceber que não tem viabilidade eleitoral, que desagrega nos estados, ele vai procurar as alternativas. Ele pode se dispersar em 3 ou 4 candidaturas, ou pode centralizar com uma alternativa tipo Huck, Dória, ou até Ciro Gomes, eventualmente. Acho difícil, mas até Ciro Gomes eles podem eventualmente se agregar. À esquerda, tirando o PDT, o PSB e o PCdoB têm relações muito próximas. Eu não sei para onde eles vão, mas certamente o PSB tem dificuldades. Eu muitas vezes lutei junto com o Eduardo Campos para que o PSB viesse mais para a esquerda, mas tem Márcio França, tem o sul do país, que são, digamos, PSBistas de direita, a maioria deles. É sempre difícil compor com o PT, apesar de já ter composto anteriormente, mas muito pelo mérito do Eduardo Campos, que era a pessoa que fazia essa inflexão dentro do PSB. E o PCdoB tem o problema da sobrevivência, com a cláusula de barreira e com o fim da coligação proporcional. Então, o quadro para a esquerda é complexo. O PT, o PSOL vai ter que decidir se quer fazer uma campanha de afirmação partidária da legenda ou se quer se agregar num projeto mais estruturado em torno de programa. E o PT tem essa alternativa, que é o Lula, caso aquilo que o Rogério colocou, que eu concordo em parte, seja o fato, né? Ou seja, o Lula continuar inviável do ponto de vista legal para a eleição, ou o Haddad, que é uma figura que teve uma votação extraordinária, que tem condições pessoais de fazer um bom debate, uma boa polarização e ir para o segundo turno. Eu acho que se o Bolsonaro não se inviabilizar completamente, eleitoralmente, a tendência é que nós tenhamos a polarização entre Bolsonaro e o PT. Eu acho que essa é a tendência da eleição. O que não quer dizer que esteja já definido isso, porque nós temos todo o ano de 2021, 10 meses ainda pela frente, para construir todos os cenários para a eleição. Então, eu queria agradecer ao Leandro o convite, agradecer ao Rogério o diálogo e me colocar à disposição enquanto for necessário para estar com vocês. Então tá, vou chamar então o Rogério. Rogério, por favor, para você fazer as suas considerações finais. E, Rogério, se você puder dar para a gente uma luz, eu queria ter te perguntado isso, você até tocou nesse assunto muito en passant, sobre essas eleições do Equador, que parecia que era a volta, estava garantida a volta da esquerda lá, mas apareceu essa liderança indígena de Araque lá, e a situação está ficando complicada. Então, faça as suas considerações finais e dá uma luz para a gente sobre isso. Tá, bem rápido. Primeiro, a Argentina, a vacinação está lenta, mas está acelerando agora, nos últimos 10 dias, alcançamos aqui no país 1 milhão de vacinados, que ainda é pouco, 700 e tantos mil já com 2 doses, o pessoal de saúde está começando a ser também vacinados, daqui a pouco, em breve, professores, para poder garantir, enfim, na verdade as aulas já retornaram, quase todo o país, mas para garantir segurança, vão colocar os professores na lista de prioridades agora, e está chegando vacina da China também. A vacina que estava sendo utilizada, que está sendo utilizada, é da Rússia, mas vai chegar um carregamento grande de vacinas da China, espera-se que essa semana. Então está acelerando, felizmente, mas eu ainda não tenho perspectiva de vacinação, ainda vai demorar até chegar meu grupo etário. No Equador, depois de todo o imbróglio que deu lá na apuração, definiu-se a disputa entre o Andrés Arauz, candidato do Correia, e o Guilherme Lasso, que é o banqueiro neoliberal que foi derrotado em 2017 pelo Lenin Moreno e depois foi um dos articuladores da cooptação do Lenin Moreno para a direita. Então, em tese, Leandro,
é uma situação mais fácil do que enfrentar o Jaco Pérez, que é Carlos Pérez, na verdade, que fez uma repaginação da sua atuação política, da autonomia indígena e visual também, que ele não tinha até muito pouco tempo atrás. Mas o problema é que, de um lado, você tem atores do Estado, Ministério Público, sobretudo, atuando para minar, para tirar ainda, a essa altura do campeonato, estão querendo excluir a candidatura, estão querendo impugnar a candidatura do Andrés Arauz, e estão querendo justificar, inclusive, também um adiamento do segundo turno, ou seja, até postergar o mandato do Lenín Moreno. E por outro lado, a onda de fake news. Agora surgiu na Colômbia uma fake news lá acusando o correísmo de envolvimento com a guerrilha lá na Colômbia. Então tem duas frentes aí que eles estão tentando para impedir a vitória do Andrés Arauz, que é o favorito para vencer com todas as dificuldades, é o favorito ainda, não se alterou esse quadro. E aí, assim, para terminar mesmo, então, eu acho, inclusive, para dialogar com o Bezoini, por que eu acho que eles não vão deixar o Lula ser candidato? Vão fazer algum jabuti jurídico aí para anular o processo, mas não devolver os direitos políticos? Porque eles sabem que se o Lula voltar, eles vão passar 20 anos fora do poder novamente. E isso eles não aceitam. Então eles preferem, voltando com aquela história do debate sobre o trabalho, sobre o emprego, eles preferem que se exploda o país, preferem isso, preferem ter um outro Bolsonaro, um Bolsonaro ou um outro Bolsonaro, ou preferem até o Ciro. O Ciro ontem mandou um recado. O recado do Ciro ontem me ajudem a derrotar o PT. Direita, me ajude a derrotar o PT. É isso que foi, a gente tem que ler, o pedido dele é isso. Então, não, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não acredito na candidatura do Lula, porque ele sabe que se o Lula voltar, é 20 anos deles fora no poder. É isso, então, gente. Olha, muito obrigado, Bezoini. Prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Espero que você volte outras vezes. E, Rogério Tomás, é sempre um prazer enorme conversar contigo, jornalista brilhante, nosso correspondente lá em Buenos Aires, Mendonça e outras localidades mais da Argentina. Grande abraço para vocês e bom dia. Um abraço. E continuamos aqui com a Sara Góes, se ela não interromper a transmissão, está aqui conosco. Sara, ainda tem uns superchats aí pingando, não é isso? Tem novos membros? Vamos lá dar uma olhadinha antes da gente terminar? Tem vários aqui. Você falou da risada e tem um monte de gente contando como é que ri na sua região. Essa história de então, poca de rir é pagando, né? Pocar, né? Pocar de rir é demais. Salvador demais. Rapaz, poquei de rir, tô aqui pocando de rir. Gente, é muito gostoso falar pocar de rir. Acho que eu vou pocar. Pocar é muito engraçado. O verbo pocar é engraçado, né? Pocar. É muito fácil. O Qualigrade manda um superchat falando: Sara, explica, a fulepa, doido. E aí dá uma risada. A fulepá, não sei se vocês na Bahia usavam a fulepá. Nunca ouvi falar em a fulepá. Eu vou dar um exemplo assim: a fulepá, você tem tipo um controle remoto, aí você não tá funcionando direito, você aperta todos os botões. Destruiu o controle, você afulepou o controle, entendeu? Então quando a gente fala fulepa, doido, é tipo assim, detona. Detona. O Chacal Siqueira manda um superchat falando: Sara, eu saí e voltei para ganhar outro kit. Malandro, né? Malandro. A Mimarli fala: KKKKK é Ku Klux Klan. Aí ela bota que é o RS, que eu leio como Rio Grande do Sul. Ela fala: farei um upgrade de membro em 1, 2, e aí ela fez, agora ela é membro prata, Marli. Valeu. Ô, Marli, obrigadíssimo, viu? Um beijo no fígado para ti. Massa. O Júlio Nunes manda um superchat falando assim: ao Leandro Esperança, Piauí presente. Aí o Chacal Siqueira volta e fala: todo mês eu saindo e voltando para montar uma loja de roupas e de canecas no DCM. Vai sonhando, Chacal, vai sonhando. Aí ele diz: tá rindo muito e coloca as risadas dele, sem kkkk. E o Cadu Lacerda fala: hihihi, LOL, corretos. Enfim, só não vale o kkkk, né? Maravilhoso. Leandro, tô devendo mais nenhum superchat. Nenhum membro, mas a gente tem um concurso cultural aqui novo no DCM.
Qual que é? É o troféu Calma Monga. As pessoas vão mandar superchats a partir de R$10 para dizer quem merece o troféu Calma Monga. Pode ser gente do DCM, pode ser figuras da política, pode ser convidados, tudo está liberado. Eu vou até colocar a arte aqui, ó. E eu queria dizer que nesse sábado tivemos um Calma Monga generalizado do Dr. Max Caseiro, Marcelo Shoa, Vinícius. Foi um Calma Monga generalizado. E tem o Calma Monga do Pedro Zambarda, né? Que tá todo mundo comentando. Maravilhoso. Lembrando que quem é membro prata ou superior não precisa pagar um superchat de R$10 com a sua sugestão de vencedor do troféu Calma Monga. Basta vocês procurarem a postagem na aba comunidade, que lá vai estar um espaço para vocês escreverem gratuitamente. A Carmen Souza manda um superchat falando assim: Sara, este é pelo bom humor seu e do Leandro que me alimentam. Olha aí. Aê, Carmen, é isso, amor. Aí também alguém querendo que a gente continue bem-humorado e rindo aqui, né? Muito bom. Maravilhoso. Opa, chegou outra aqui do Chacal Siqueira. Meu candidato sempre será o mesmo. Ok. Entendido. Ó, gente, uma notícia importante de última hora. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, diz que o auxílio emergencial vai ser de R$250 por mês e pago até junho. Ou seja, R$250 por mês, você acha que pode manter uma família em casa durante a pandemia comendo o quê? Algodão doce? Pipoca doce? O que vai comer? R$250 para uma família? É um absurdo, né? Tinha que ser no mínimo R$600, mas enfim. Este é o Brasil. Sara Góes, tem mais alguma coisa ou posso me despedir das pessoas? Tem mais coisa. O pessoal está dizendo que eu pulei 2 superchats aqui, eu vou tentar resgatar. Gente, eu não vi esse superchat não, viu? Isso está se repetindo, hein? Todo dia é isso agora. Tá, tô com medo de ser chamado no RH aqui do DCM, ó. Pelo que eu olhei, eu não pulei nenhum não, tá, gente? Pulei nenhum não. A Laline tá sugerindo fechar a live com aquele vídeo maravilhoso do Falcão. Ai, te lascar, ai, te lascar. Ali é delicioso de ouvir, cara. Ai, te lascar. Acho massa porque ele faz assim com a mão aí. Ai, te lascar. Gente, tem que agora no DCM ao meio-dia, tá? Quem? O Lênio, né? Isso. Lênio Streck é sempre uma aula. Os grandes juristas brasileiros, vale a pena ver. Então, olha, muito obrigado a todos que mandaram superchats, super sticks, se tornaram membros, se inscreveram no canal. Ah, você não se inscreveu? Não, se inscreve agora. Vai, cabra velho, se inscreve aí. Ai, te lascar, escreve aí, rapaz. Se inscreve aí no canal aqui nosso do DCM, dá um like na nossa live que está terminando. Um beijo grande para vocês. Sara, muito obrigado por tudo. Um beijo para você também. Ah, peraí. Desligou, não? Gente, hoje, às 18h30, é o meu programa Voadora, né, no meu canal, Leandro Fortes Oficial, o canal do YouTube, às 18h30, Voadora com o João Gordo, do Ratos de Porão. Né, vou fazer uma bela entrevista com o João Gordo. E a Voadora, que é um programa meu independente da minha agência chamada Cobra Criada, vai se vincular já no próximo programa. A gente já vai haver uma reunião de cúpula entre as duas organizações de comunicação, o DCM e a Cobra Criada, para colocar a Voadora dentro do DCM, para ser um programa do DCM. Eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa. Mas hoje ainda é um programa independente. Por favor, não me deixem falando sozinho lá com o João Gordo. Né? Às 18h30, um horário bom, um horário tranquilo. Acabou a live das 5, vai lá para o meu canal, Leandro Fortes Oficial de YouTube, e veja essa entrevista minha da Voadora com o João Gordo, do Ratos de Porão, do punk ao veganismo, né? De punk a vegano, a balada de João Gordo. Estou esperando todos vocês por lá. Por favor, não me abandone, não me deixe só. Estou lá esperando vocês. Um beijo. Obrigado, Sara. Valeu, tchau, gente. Homem, vai se lascar, rapaz. Vai se lascar, besta, vai se lascar, rapaz.